Bom dia, graça e paz. Mais um dia fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Você tá alegre? Hoje eu já acordei, já caminhei, já tomei banho, já me arrumei, já cheguei no consultório, já cantei, já entoei louvores a Deus e agora eu tô aqui falando com vocês. A nossa vida, ela tá acontecendo agora e você tem perdido a oportunidade ou está aproveitando este momento de vida. A vida tá acontecendo hoje. Hoje eu acordei de manhã e fui ao banheiro e peguei o telefone. Quando eu coloquei lá entrei no Instagram, apareceu pra mim uma mensagem de uma moça que tem uma série que é alguma coisa da ostentação. Uma mulher de 50 anos, uma mulher oriental que morreu. Foi esquiar dia 24 de dezembro, bateu a cabeça, fez cirurgia, mas hoje o filho dela estava passando uma mensagem falando sobre a vida, sobre quem foi a mãe, que a gente só conhecia a celebridade mãe. E eu fiquei refletindo sobre a minha vida. Será que eu estou fazendo algo bom com a minha vida? Ontem, também à noite, o YouTube me mostrou uma live que eu fiz há 4 anos atrás no cemitério, que eu fui falar sobre viver, sobre como está a sua vida. Eu vou colocar essa live aqui nos stories para você assistir, para você começar a valorizar a sua vida, para você sair do caixão, para você não ficar esperando uma cal de pau em cima de você, para você acordar para a vida. Então, nesses dias eu tenho refletido muito sobre a vida, sobre a existência, sobre a importância de estar vivo e se apropriar dessa vida. Parar de dizer, ó céus, ó vida, ó azar, isso não é para mim, amanhã eu faço, semana que vem eu faço, daqui a 20 dias eu faço. Hoje você está vivo, daqui a 20 dias nós não sabemos. A gente está lutando para que isso aconteça, né? Quem tem promessa de Deus vence o mal. A gente está crendo que a gente tem promessa de Deus que a gente vai ficar vivo. Mas não é certeza. Percebe? Não é certeza. Eu não estou sendo derrotista, pessimista, não. Eu estou sendo realista diante de não adiar para amanhã o que tem que ser feito hoje. De não adiar o imperfeito, né? Acho que é Jung que diz: não permita que o ótimo seja inimigo do bom. Talvez hoje você consiga fazer algo. Hoje você consiga. Gente, eu tô com frio. Olha que beleza. Eu tô com frio. E eu liguei o ar-condicionado porque eu tô frio. Olha que beleza. Porque tem um calor, né? Desde sexta-feira, só Jesus na causa. Enfim. E aí, o Jung vai dizer isso. Não permita que o ótimo seja inimigo do bom. Eu acho que é Jung. E ele vem falar disso, ele vem falar deste lugar da gente se apropriar da nossa vida, da nossa existência, da nossa caminhada espiritual. Olha aqui, eu estou estudando de novo, nunca deixei de estudar, né? Sobre inteligência espiritual. A gente precisa nutrir também isso na nossa vida e não significa inteligência religiosa, não é? Porque a religião rígida, fechada, é devastadora para a alma humana. Eu me torno rígida, eu me torno, inclusive, com toque religioso. Sou perversa em nome de uma regra, em nome de um costume, e fico pesando os ombros dos outros. Não faça isso. Se a sua religião é rígida, sua mente é rígida, e sua saúde mental será rígida. No cerne do conceito de flexibilidade, no cerne do conceito de saúde mental está a flexibilidade psicológica. A minha religião, ela tem que servir para eu ter jugo suave, fardo leve, aprendendo de Jesus, que é manso e humilde de coração, e achando descanso para a nossa alma. Jugo suave, fardo leve, manso e humilde de coração, descanso para a alma. Esse é Jesus. Esse é Jesus. Se alguém vier te apresentar outro Jesus, e aí você, como é voluntário de Cristo, você é voluntário. Você vai aprender a abrir mão do que te faz mal, você vai aprender a flexibilizar, você vai aprender porque você o ama, não porque você tem medo dele. Então, confiar em Deus é o nosso devocional do dia 23 de janeiro. O tentador aproximou-se dele e disse: se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que excede da boca de Deus. Deixa eu pegar um livro para você.
Eu não sei se você vai conseguir ler todos os livros que eu indico. Mas eu vou falar, eu tenho uma paciente que ela é psicóloga e ela é idosa, né? Ela tem 73 anos. E ela fala assim, Irlane, eu não consigo ler tudo que você lê, não. Eu falei, não li tudo num dia, não. Tá tudo bem. Eu vim lendo durante esses anos e tá aqui na minha biblioteca, porque eu já... O que eu quero falar tem aqui, tem a referência comigo. Então, esse livro, Rumo aos 120 anos. Esse livro é sensacional. Esse livro, ele é do Luciano Subirá e do Aldrin Marshall. Ele é um médico, biomédico, ortomolecular, nutrólogo, pediatra, especialista lá tem especialização pela Sociedade Brasileira de Pediatria, e ele vem contar que ele estava ele era nutrólogo, ortomolecular, e ele estava cheio dos bafunfa, das grana, produzindo, mas não dormia mais, altamente estressado. E aí ele compara a saúde, né, o corpo onde o Espírito Santo de Deus habita, ele compara com a salvação, que eu prego Jesus, que eu falo de Jesus, mas eu não me sinto salvo. O tempo todo eu me sinto culpado. E ele fala, meu Deus, peraí, eu preciso parar de vender para os outros uma saúde e eu tenho que começar a ser saúde para que eu possa ensinar o outro a ter saúde. Eu preciso ser o exemplo daquilo que eu falo. E eu vou te falar uma coisa, eu venho seguindo pessoas, Augusto Cury, o Luciano Subirá, o Aldrin, o Laí Ribeiro, a Rosana Alves. Eu tenho procurado estar com pessoas, viver com pessoas que é coerente. Ele ensina o que vive. Porque para mim fica mais fácil aprender pelo exemplo. E aí a gente aprende o seguinte, a fala convence, mas o exemplo arrasta. Não é isso que tem um ditado? Então a fala convence, mas o exemplo arrasta. Se a pessoa fala, não beba, mas ela bebe. É como quando meu pai tinha um médico desse tamanho e ele falava, Itamar, pro meu pai, você precisa emagrecer. Você tá olhando pro médico? E como é que faz para emagrecer? Cadê o exemplo disso? Tinha um médico do meu pai que fumava no consultório. Naquela época não tinha essa lei, né, de lugares fechados. O senhor é fumante? Olha a crítica. O senhor é fumante? Porque fumava. Fumar faz mal. E papai não era fumante. Então, não bate eu viver uma coisa e falar pra você fazer. Então, você me vê num lugar gritando e eu dizendo pra você que você tem que gerir suas emoções. Não bate. Então, quando eu procuro alguém para viver, para aprender hoje, com a sabedoria que eu venho alcançando com os anos, eu tenho procurado pessoas que são congruentes. Ele fala o que vive e você também precisa fazer isso. Porque Jesus, quando ele estava caminhando, ele confrontava os escribas e fariseus, porque os escribas e fariseus, eles puniam, eles pesavam o povo com regras que eles não faziam. Então eles eram ótimos na oratória, mas eles eram zero em viver o que pregavam. Então eu quero te propor ser congruente com o que você fala, com o que você faz. Aquele ditado infantil lá, que vinha dizendo, né, pra você, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Isso, ainda mais que as crianças têm um telefone na mão e que elas estão vendo, elas sabem de lei mais do que a gente, porque elas ficam ali vendo. Então nós precisamos ser congruentes. Precisamos ser congruentes, ponto final. Parou. 7% da comunicação, e aí é para psicologia organizacional, 7% é o que eu falo. E 93%, Ana, é como eu falo, a maneira como eu procedo, como eu interajo, entendeu? Então você precisa melhorar. Ser congruente do que eu falo com o que eu faço. Combinado? Em que você tem depositado sua confiança? Se você quer virar a chave para ter uma vida de abundância e intimidade com Deus, é preciso confiar nele. É preciso confiar. O segredo é descansar. O segredo é confiar.
Nós precisamos confiar em Deus. E confiar em Deus, olha o que Jesus diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Ele está dizendo que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Não é aquele que fala da minha Bíblia. Porque tem gente que fala a Bíblia inteira, né? Eu tô aqui só com o Novo Testamento. Isso aqui foi um cliente que me deu. E aí eu deixei aqui. Isso eu amo. Irlânia, mas eu só consigo ler o Novo Testamento. Então, porque se você ler um versículo e aplicar, sua vida vai mudar. Não é o quanto que você sabe, é o quanto que você aplica do que sabe. Vamos lá. Mas confiar pode não ser tão simples e fácil quanto parece, pois haverão oposições, porque sempre que nos levantamos em direção a planos e propósitos de Deus, há uma outra parte também que se levanta, visando nos distrair e, consequentemente, nos afastar do Pai. Eu tô rindo porque eu lembrei do Dr. Larry Ribeiro. Dr. Larry Ribeiro, ele não é cristão, ele fala de espiritualidade, mas ele não é cristão. Ele fala de vácuo quântico, física quântica, buraco quântico, Matrix. Ele fala essas coisas, mas eu gosto dele, que ele é impaciente. E eu gosto dele. Eu acho engraçado a impaciência dele. Mas ele fala assim: tem Deus e tem o outro lado. Tem a ponte e o que está do outro lado da ponte. Tem o bem e tem o que está do outro lado da ponte, que é o mal, é o inimigo. Ele fala assim. E é isso, né? Eu dou risada porque ele não pega a ideia do diabo, né? Mas ele pega a ideia do outro lado, do mal, do bem, do mal, do yin yang, do branco e do preto, essa coisa, né? E isso não é sobre racismo não, tá, gente? Porque outro dia eu tava no avião, o rapaz pegou e falou assim pra mim, o que ele falou, gente? Aí ele falou alguma coisa que ele falou assim: pode? Eu falei: claro que pode. Pode falar, eu tô te ouvindo. Tente escutar por entre as minhas palavras os sentimentos que compartilhamos. Palavras são janelas ou paredes. Olha aqui, comunicação não violenta. Eu não quero brigar com você. Eu não vou brigar com você. Tem um ditado que diz que quando um quer, dois não briga. E quando eu não tenho tempo para perder com ressentimento, quando eu penso que ele me ama, eu paro de ficar brigando com todo mundo. Palavras são janelas ou paredes. Sinto-me tão condenada por suas palavras, tão julgada e dispensada. Antes de ir, eu preciso saber, foi isso que você quis dizer? Antes que eu me levante em minha defesa, antes que eu fale com mágoa ou medo, antes que eu erga aquela muralha de palavras, responda: eu realmente ouvi isso? Palavras são janelas ou paredes? Elas nos libertam ou nos condenam? Quando eu falar e quando eu ouvir que a luz do amor brilhe através de mim, há coisas que eu preciso dizer, coisas que significam muito para mim. Se minhas palavras não forem claras, você me ajudará a me libertar? Você me ajudará a me libertar? Se pareci menosprezar você, se você sentiu que eu não me importei, tente escutar por entre as minhas palavras os sentimentos que compartilhamos. Super indico a coragem de ser imperfeito. Também indico a coragem de ser imperfeito. Mas indico comunicação não violenta. Por favor, vamos ser mais doces, amáveis. Tente escutar por entre as minhas palavras os sentimentos que compartilhamos. Estando perto de Jesus, a gente vai conseguir se comunicar melhor. Quando eu grito demais, quando eu brigo demais, quando eu demais, eu não estou perto de Jesus, eu estou longe de Jesus. No versículo que lemos, vemos claramente isso. Momentos antes de ir ao deserto e enfrentar diversas tentações, Jesus havia sido batizado. A partir dali, ele daria início ao grande ministério que o Pai lhe havia confiado. Mas assim que ele foi levantado por Deus, houve também grande oposição. Escuta isso. Quando você é levantado por Deus, vai ter oposição contra você. E não é contra você, não, é contra a mensagem que você carrega. As pessoas, elas às vezes têm inveja de nós. E isso
Eu não tenho controle sobre isso. Eu tenho controle sobre as minhas ações. Eu tenho controle sobre o que eu falo. Eu tenho controle como eu reajo. Eu tenho só um momento. Quando a gente pensa na bailarina de Auschwitz, né? A Edith, ela tá viva ainda. Ela foi uma prisioneira no campo de concentração. Mas esse livro dela aqui, ó, A Liberdade é uma Escolha. E ela fala que nas últimas situações do mundo, num campo de concentração, com o capo te dando cacetete na cabeça, com você caindo no chão, com 25 quilos, tentando se manter viva, você tem liberdade de escolha. Você tem liberdade de escolha. E a pastora Tânia Teresa vai dizer que se você não tem domínio próprio, você tem um demônio próprio. E domínio próprio é fruto do Espírito. Gálatas 5, de 22 a 23. Mas o fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, temperança, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Deixa eu te falar, acho lindo isso. Eu costumo brincar. Eu falo assim, o Ministério da Saúde adverte. Pode fazer isso à vontade. Amor, alegria, paz, benignidade, mansidão, temperança, domínio próprio. Faça isso, por favor. Ame, se alegre, brinde, fique feliz. Gálatas 5, de 22 a 23. Saiba que nossa vida não é diferente. Por isso, não pense que após decidir caminhar com Deus, a trajetória será calma e serena. Assim como Jesus, enfrentaremos oposições. Aprendi que para alcançar grandes vitórias é necessário primeiro travarmos grandes batalhas. E Deus as permite para que a nossa fé amadureça e nossa confiança nele aumente. Pois assim chegaremos mais longe. Então, as nossas tarefas, a escola da vida, vai nos dando desafios. E aí nós temos tentação, luta e encrenca que a gente arruma. A tentação é o que o diabo nos tenta. A Bíblia diz, Deus a ninguém tenta. Cada um é tentado, atraído e engodado pela sua própria concupiscência, seus desejos, suas dores, seu trauma, suas frustrações. E a Deus ninguém tenta. Então nós temos lutas da vida, desafios que a gente tem que superar. Tentações e encrenca que a gente arruma. Deus falou pra gente não ir lá, a gente faz. A gente tá ouvindo que não é pra gente se envolver nesse problema de família. A gente vai lá e se envolve. A gente sabe que não pode brigar por causa de política. Aí a gente vai lá e dá nossa opinião pra aquele tio que vai cancelar a gente. Encrenca que a gente arruma. Quem falou que todo mundo tem que aceitar a minha e a sua opinião? Quem falou? Quem falou? Ninguém falou. E você quer que todo mundo aceite sua opinião? Aprendi que para alcançar grandes vitórias é necessário primeiro travarmos grandes batalhas. E Deus as permite para que a nossa fé amadureça, cresça, amplie e nossa confiança nele aumente. Pois assim chegaremos mais longe. Neste início de ano, dia 23 de janeiro, gente, eu já vivi tanta coisa esse ano que nem parece mais que é início de ano. Falei, acho que esse ano tá bem grandão, né? 23 de janeiro, mas vamos lá. Neste início de ano, saiba que é natural que a oposição surja, pois é o que acontece quando Deus levanta seus filhos. Mas quando elas abatem a sua porta, não desanime. Pelo contrário, apenas confie, pois Deus começou algo em sua vida e irá completar essa grande obra. Por isso, apegue-se firmemente às promessas. Não se deixe levar pelas adversidades. Então, viva tudo aquilo que o Pai sonhou para você neste novo ano. Gosto daquele hino que diz: as promessas do Pai vão se cumprir na tua vida. Não importa o que a realidade diz, viverás o melhor de Deus que está por vir. Então se levanta e vá construir a sua vida, olhar para o seu futuro, se abrir para o novo de Deus na sua vida, na sua família, na sua casa. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eis-nos aqui. Precisamos confiar no Senhor, então dai-nos fé, Pai. Senhor, coloca dentro de nós a semente da confiança.
Às vezes desconfiamos do Senhor porque não podemos confiar no nosso pai, na nossa mãe, porque tivemos uma vida difícil, porque fomos abusados. Por isso, Senhor, nos cura, para que possamos, ó Pai, ter a cura e saber que o Deus que nos cura é aquele em quem podemos confiar. Por isso nós pedimos, Senhor, esteja conosco, nos guia em segurança, nos leva a águas tranquilas, refrigera, Senhor, a nossa alma. Senhor, que a tua bondade e a tua misericórdia nos sigam todos os dias da nossa vida. Senhor, fortalece o nosso ser com teu poder e alegra o nosso coração nesta manhã. Que possamos, ó Pai, viver o teu sobrenatural. Fica conosco e que em meio aos desafios o Senhor venha ser a nossa esperança, a nossa confiança, o nosso socorro bem presente no tempo de angústia. Fica conosco, Pai. Fortalece as nossas vidas. Esteja conosco, guiando os nossos passos. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Hoje é 23 de 365 dias. Leia Salmos 23 hoje, por favor. Eu falei dele na oração. Leia Salmos 23. Gênesis 17 é o texto da nossa base aqui. A palavra-chave é confiança. O segredo é confiar. O segredo é descansar. Vou colocar esse hino também no Stories. Nossa vida brilha na medida em que confiamos ela a Cristo. Nossa vida brilha à medida que confiamos essa vida a Cristo. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus faça resplandecer o rosto dele sobre ti. Que Deus tenha misericórdia de você e te dê a paz. Beijo grande e até amanhã. Deus te abençoe.